Veja esse embate na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde mais uma vez o pastor do PSOL Henrique Vieira foi escrachado, desmentido e acusado de levar para a comissão dados falsos sobre o uso de armas para a defesa pessoal. O dito pastor ainda disse que não sabe o significado de cidadão de bem. Veja. Primeiro, eu quero falar sobre uma pauta importante, que é a pauta do controle sobre armas e munições, ou numa outra perspectiva, o desarmamento. Eu acho que o governo Lula acertou bastante nessa pauta e eu queria brevemente falar sobre isso. Ano passado, 41 milhões de reais foram gastos com internações hospitalares por conta de pessoas feridas por armas de fogo. Imagina esse recurso dentro do SUS para outras áreas de garantia da saúde. Então, na verdade, eu continuo achando que mais armas circulando não melhora, não garante segurança para a vida das pessoas. Outros dados relevantes. 57% das pessoas internadas por conta de armas de fogo no Brasil são negras. E eu faço esse debate aqui. Não dá para pensar segurança pública sem um recorte racializado. 29% dos feminicídios no Brasil foram por armas de fogo em 2021. 71% das mulheres vítimas por feminicídio por armas de fogo no Brasil eram mulheres negras. Eu quero chamar a atenção. Mais armas, sem controle e sem fiscalização, na minha compreensão, aumenta a insegurança, aumenta o medo, não melhora a vida e não protege a vida das pessoas. O governo Bolsonaro, na minha opinião, criou um verdadeiro despejo descontrolado e intencional de armas no Brasil. 144 mil novos registros de CAC por ano. Olha isso. 144 mil novos registros de CAC por ano no governo Bolsonaro. Se você pega facilitação do acesso a armas e munições, mais o registro de CACs explodindo, mais a fala do presidente, que dizia publicamente que era para defesa pessoal, é importante dizer isso, flexibiliza o acesso como CAC, caçador, colecionador e atirador. Mas o discurso do próprio presidente indicava, não é só para isso não, é para se defender. Sociedade armada não será escravizada. Ou seja, uma política de flexibilização para uma coisa, com um discurso incentivando outra coisa. Cada cidadão de bem, seja lá o que isso significa. A pergunta que eu faço é se o empresário lá de São Paulo, do bairro Nobre Jardins, o que dizer sobre esse caso que não é casuístico e aleatório? Ver duas pessoas interfonando numa casa, eram policiais investigadores. Possivelmente, sob o uso de álcool, pegou a arma e saiu atirando. E a arma estava registrada como CAC. Foi isso que Bolsonaro incentivou no Brasil. Derramou e despejou armas com calibre pesado, com milhares de pessoas se armando, utilizando o pretexto do CAC para usar arma para, em tese, defesa pessoal, ou para cometimento de crime. Essa é a sociedade que projetamos? É assim que vamos construir segurança? Num país racista, misógino, cheio de mecanismos de intolerância, quantas brigas de bar, quantas brigas de família, quantas brigas de torcida, quantas brigas de condomínio, com a presença do fator arma, não pode tais brigas se tornarem fatais e letais. E agora eu termino, porque semana passada vimos, ou essa semana em São Paulo, mais um caso de muitos. Descontrole emocional, uso de álcool, erro de análise, pessoas mortas por causa da presença de uma arma, fora o feminicídio. Essa foi uma grande bandeira do meu mandato esse ano, porque acho que foi um acerto da política do presidente Lula. Essas estatísticas do senhor, eu até acredito que não é má fé, mas se for pesquisar estatística também de quantas pessoas armadas, com armas legalizadas, salvaram a própria vida e salvaram a vida de terceiros, o senhor tinha colocado também na estatística, porque eu acredito que a sua equipe não está usando de má fé, mas o senhor está usando só exemplos negativos. Eu vou usar um exemplo positivo aqui. Por exemplo, deputado Alexandre Leite reagiu a um assalto, 2 bandidos armados
atiraram no veículo dele, estava com a esposa dele, e ele, de posse de uma arma legalizada e de um mínimo de treinamento que eu sei que ele tem, ele matou um dos bandidos. O outro vazou. Salvou a vida dele e da esposa, porque são pessoas que não estavam ali para brincadeira. Tanto que o veículo dele foi atingido por tiros, por disparos de arma de fogo. A questão de São Paulo, o senhor citou bastante aí, eu sabia muito bem que a esquerda ia explorar esse assunto, mas acontece o seguinte, são casos isolados, pessoas que, CACs, são pessoas que não podem ter problemas com a justiça, problema com a polícia, e são pessoas que, se tiverem, perdem esse direito. No caso do empresário, não, porque perdeu a vida, já usou. O próprio delegado do DEIC falou, a casa dele tem a porta blindada, ele poderia ligar para a polícia militar, a polícia chegaria ali, verificaria que tratavam-se de policiais civis, mas não. Ele saiu que nem um doido lá para fora, atirando, matou a policial, uma fatalidade, uma desgraça que não poderia ter acontecido, não deve acontecer, mas o senhor está usando dados manipulados, a meu ver, manipulados, para defender suas ideias. Então eu conheço muitas pessoas que salvaram a sua vida porque tinham uma arma de fogo e salvaram a vida de pessoas. Agora, é claro que no universo de milhares e milhares de pessoas, sempre vai acontecer de dar errado. Alguma vez vai dar errado. Inclusive, policiais fazendo enfrentamento contra criminosos morrem também. Né? Então, o senhor quer dizer que eles deveriam, então, a meu ver, se omitir, porque se você for para o confronto, a chance de você matar e morrer existe. Até uma coronel falou, por que sempre o bandido morre? Sempre o bandido morre menos polícia. Graças a Deus, a coronel falou certinho, morre menos polícia, porque a polícia tem mais treinamento, mais frieza para poder agir. Né? Então é isso. Agora, pastor, eu gostaria que o senhor pesquisasse dados e trouxesse para nós aqui também, de uso positivo de armas. Viu, pastor? Tá saindo, mas tô lhe passando aqui. A notícia é ruim, porque o senhor tem um viés ideológico, um viés de proteção de criminoso, um viés de proteção de bandido. Todas as vezes que nós vamos aprovar uma lei aqui, uma legislação, que é a favor da população, o senhor vota contra. O senhor vota a favor dos criminosos. E é muito simples, o que já foi falado aqui. O problema é que a esquerda, no nosso país, ela nasceu dentro das organizações criminosas. É muito simples. Então, nunca nós vamos ter o apoio da esquerda para aprovar situações parecidas àquelas que nós vimos lá em El Salvador. Porque toda vez que nós quisermos colocar algo que vai beneficiar a população, que é aquilo que a população quer, o endurecimento das leis, da legislação, para poder ajudar realmente a população de bem a progredir, a nós termos desenvolvimento econômico e social no nosso país, nós vamos ter esse pessoal da esquerda que vai votar a favor de bandidos. Porque, como eu falei aqui, a esquerda defende criminoso, defende bandido. Ela consegue perdoar o César Battisti, que é um terrorista que matou várias pessoas, tinha inclusive pedido de extradição. Essa pessoa pode ser perdoada. E o pior de tudo, os dados que foram trazidos aqui pelo pastor, a maioria ali é aqueles dados que eles pesquisam ali no Google, tá? Não tem fidelidade. Eu garanto que não tem fidelidade. Por que eu digo isso? Porque a arma, ela é o equilíbrio das forças. Até mesmo uma mulher, que ela tem menos potencial físico e menos força que um homem. Se o homem for agredir ela e ela tiver uma arma e apontar para ele, ela não precisa atirar, não precisa fazer nada. Ele vai recuar, porque nós temos ali o equilíbrio de forças. A arma, além de ser um equilíbrio de força, é um instrumento de democracia. A arma, não adianta vir aqui dizer que o Bolsonaro liberou a arma e aumentou o crime. Pelo contrário, diminuiu em mais de 20 mil homicídios. Então são dados que não condizem com a realidade. E o pior de tudo é dizer que os CACs são as pessoas que oferecem ou que dão aso às pessoas, aos criminosos terem essa arma. Mentira! Nós tivemos uma operação da Polícia Federal, algumas semanas atrás, a operação da Covo. Deixa eu ver como é o nome da operação. Que nós tivemos até... Exatamente.
E ficou comprovado nessa operação, sabe o que ficou comprovado? Que essas armas, elas são oriundas lá do Paraguai de contrabando, são armas ilegais. Quem abastece a organização criminosa não são CACs, é o contrabando e o incentivo de um governo que não combate de maneira eficiente o contrabando de drogas, o contrabando de armas. Então eu queria só deixar bem claro e defender os CACs que uma situação isolada não pode ser generalizada como foi colocado aqui. Um erro não pode generalizar como se tudo fosse errado. Então só queria colocar que essa operação deixou comprovado que essas armas, elas não vêm dos CACs e nem das pessoas de bem. Ela vem lá do tráfico, lá do Paraguai. E outra coisa, o perigo que nós estamos correndo hoje, o nosso país, de se tornar um narco-estado, está faltando só isso aqui, se é que já não é um narco-estado, e com a condescendência da esquerda. Muito obrigado. O intitulado pastor do PSOL, e conhecido como pastor da Shopee, poderia ter ido para casa sem essa surra dos seus colegas de comissão.